Olá, professores, olá, professoras. Meu nome é Valdir, eu estou como PEC de História aqui na Diretoria de Ensino, região de Santo André, e vamos dar início a mais uma TPC com a temática da educação antirracista, um tema tão urgente e tão importante para as nossas unidades escolares. Eu vou pedir aqui para que os PECs que estão conosco nessa TPC, que eles possam se apresentar também. A Maria Jovelina, por favor. Obrigada, Valdir. Como o Valdir já apresentou, eu sou a PEC Maria Jovelina, estou como PEC de Sociologia aqui na Diretoria de Ensino de Santo André. Irei também falar sobre a educação antirracista juntamente com o Valdir e o meu colega, o Vanderlei. Olá, professores. Olá, professoras. Então, sou o Vanderlei, PEC de Filosofia. Só para lembrar o pessoal que não está muito acostumado, professor especialista em currículo, né? Que a gente tem essa nomenclatura. Sei que alguns professores com um monte de letrinhas aí é difícil decorar. Então, só para a gente acertar aí. Também vamos tentar contribuir um pouco aí nessa temática tão importante aí na atualidade. Bom, vamos dando continuidade, então. Vamos falar um pouquinho aí dos nossos objetivos, né? Vou ser bem breve para a nossa conversa propriamente dita, né? Então, a gente tem o objetivo aí de retomar conceitos que a gente já trabalhou com vocês, né, em outras ATPCs, conceitos básicos aí de preconceito, discriminação e racismo, né? Eu acho que a maior parte de vocês já dominam, então a gente vai só falar um pouquinho sobre, né? A gente vai refletir sobre o tema da educação antirracista nas unidades escolares. Então, falar um pouco como que está sendo implementada essa temática aí da trilha antirracista nas unidades escolares, quais as dificuldades de se trabalhar esse tema. E vamos também tentar aqui subsidiar vocês pedagogicamente, né? Então, fornecer alguns materiais, algumas cartilhas, alguns subsídios pedagógicos aí para que vocês possam trabalhar esse tema dentro das unidades escolares. Dando continuidade, então, nós escolhemos esse nome aí, nós escolhemos aí dar um título, vamos dizer assim, a essa formação nossa, que a gente está chamando de educação antirracista, uma conversa necessária, porque a proposta é justamente a gente conversar, dialogar sobre a educação antirracista e poder contribuir para que o trabalho de vocês possa ser desenvolvido nas unidades escolares, né? Então, a gente vai só lembrar aqui para vocês não se esquecerem de consultar os vários materiais que já estão disponíveis no site da diretoria, no núcleo pedagógico já forneceu vários materiais para vocês estarem consultando esses materiais aí que são subsídios para que vocês possam desenvolver o trabalho dentro das unidades escolares. Vamos, então, só retomar um pouco o que nós já trabalhamos, né? Essas ATPCs, vocês podem consultá-las tanto no site do Núcleo Pedagógico, da diretoria, ou também no YouTube. Então, lá no dia 10/11 de 2020, a gente trabalhou uma ATPC, a gente teve até um convidado, o professor Marcos, né? A gente quer até agradecê-lo aqui por ter contribuído conosco, né? Ele desenvolveu um trabalho com a gente aqui, onde a gente falou de ciências humanas e sociais aplicadas e discutindo um pouco do tema da trilha antirracista, os vários autores negros, né, as várias teorias aí sobre a África, né, que a gente, no momento, discutiu e o professor apresentou para a gente, ele que é um especialista nesse tema. Depois, no dia 26/10, a gente falou em ATPC também, que a gente chamou de diálogos pedagógicos, né? A gente falou de decolonialidade e educação antirracista. Também foi um tema importante e vocês podem estar consultando essa ATPC. E, posteriormente, nós falamos sobre a educação para as relações étnico-raciais. São vários documentos que a gente apresentou também, dando continuidade aí no dia 24/11 a esse tema. E também outra TPC no dia 27/9, que a gente chamou de educação antirracista, onde a gente
também apresentou vários subsídios e vários materiais e várias teorias sobre a temática da educação antirracista. E por último, esse ano, né, no dia em maio, né, de 2022, a gente também trouxe a questão da educação antirracista e de combate à violência contra a mulher. E apresentamos também vários materiais, várias cartilhas, vários subsídios aí, muito importantes que vocês podem consultar no site, que estão lá disponíveis, para que vocês possam desenvolver o trabalho dentro das unidades escolares com esses materiais que nós disponibilizamos. Vamos lá, então. E por último, a gente recomenda também essa playlist aí do Centro de Mídia de São Paulo, da educação sobre a trilha antirracista, né, educação antirracista. Então tem também vários subsídios ali no Centro de Mídias que vocês podem tá consultando, ok? Então, eu vou passar agora para Maria Jovelina, que vai dar continuidade à nossa formação, à nossa TPC. Ok, Valdir. Então, para começar, eu irei falar da corresponsabilidade de trabalhar a educação antirracista nas escolas. A construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento étnico-racial. É muito importante trabalhar esse tema o ano inteiro, não somente nas épocas do Dia da Consciência Negra, fugindo da pedagogia do evento, né? É um tema transversal e é muito importante todos os professores, todos nós, trabalhar diariamente este tema. E para dar sequência, nós iremos destacar aqui a questão do racismo epistêmico, que é a inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta, incluindo as mulheres ocidentais. Tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é realidade e o que é melhor para os demais. Essa legitimidade e este monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem gerado estruturas e instituições que produzem racismo, sexismo epistêmico, desqualificando outros conhecimentos e outras vozes críticas frente aos projetos imperialistas, coloniais, patriarcais que regem o sistema mundo. Dizer que mitologias são lenda é uma forma de retirar o caráter filosófico dessas narrativas, inferiorizando. Então, para falar sobre esse tema, nós separamos um vídeo da filósofa Sueli Carneiro para a gente começar a nossa conversa sobre a educação antirracista. Então, vamos assistir esse vídeo. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fara, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes
para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de ser capaz de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Então, agora, para a nossa conversa necessária sobre a educação antirracista, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada especial, parceira, a professora Nilza Coy, da PEI, Valdomíria Silveira, que está sendo nossa parceira aqui neste ATPC. Então, Nilza, você pode se apresentar. Olá, seres humanos. Eu trabalho já há algum tempo na educação e eu tenho percebido muito essa questão do racismo estrutural. E participo aí de umas pesquisas, né? A gente tem caminhado a passos lentos em busca daquilo que é melhor, todos nós, seres humanos, sendo tratados de forma igual, como diz a nossa Constituição de 1988, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, todos nós temos direito à dignidade humana, e é isso que eu tenho buscado nesses longos anos, para que todos nós tenhamos, todos somos seres humanos, então a gente pode e deve ter uma harmonia. Então, eu agradeço demais o convite que recebi e espero contribuir de alguma forma com todos. Obrigado. Bom, como a Nilza acabou de se apresentar, eu também quero agradecer a sua participação. E para começar a nossa conversa, gostaria de aproveitar o gancho de você ter citado a Constituição Federal Brasileira, o artigo de número 5º, e perguntar para você, e até para os meus colegas também, de fato, todos somos iguais perante a lei? Não existe distinção? Nós vivemos num país totalmente perfeito, nos moldes dos negacionistas de hoje em dia. Obviamente que muita coisa acaba sendo abafada, inclusive a questão do racismo, que existe e que é estrutural no nosso país. Então, a minha pergunta para você, Nilza, existe essa discriminação? Existe essa igualdade em nosso país? Como muitas pessoas sabem, sim, ela existe, ela é muito clara, porque nós temos aí no censo de 2018 que 75% da população carcerária brasileira é constituída de pretos, pretas, pardos ou pardas. Então, existe sim essa questão do preconceito, da discriminação, do racismo, muito claramente. Algumas pessoas negam, como você falou, a questão do negacionismo, mas claramente pelos números, né, nós podemos ter essa consciência de que ela realmente existe. Não sei o que meus colegas têm a falar, mas é a minha posição, tendo em vista essa questão que é a estatística que está em documento, que a gente pode até acessar a qualquer tempo. De fato, os negacionistas, para eles está muito claro de que essa discussão antirracista, ela é uma grande fake news aí, né? Fruto de uma grande fake news criada por alguns movimentos aí para vitimizar os negros e criar uma divisão aí entre os brasileiros aí, fingindo que aqui há um racismo, comparando aí o que houve nas experiências estadunidense ou sul-africana, em que lá havia uma legislação segregacionista, então, de fato, uma lei que, de fato, segregava direitos de brancos e negros, e, baseando-se nessas experiências aí, aqueles que negam, comparando o que há no Brasil, que, de fato, não houve nenhuma legislação segregacionista, racista, logo após
a 1888, tivemos aí um Brasil, inclusive, com algumas legislações do século passado, já desde 51, né, com a Lei Afonso Arinos e outras que transcorreram aí, que, de fato, combatiam a discriminação, apesar de, na prática, não termos tido muita efetividade de algumas legislações. Mas, de qualquer modo, baseando-se nessas experiências que são ressaltadas aí por outros que negam esse racismo no Brasil, então nós temos como se fosse uma educação antirracista, como se fosse uma grande fake news criada por alguns grupos, alguns movimentos no Brasil. Parece, claro, para quem está trabalhando com a educação antirracista, que o racismo existe, é claro, e comparando com as experiências estadunidense e sul-africana, nós poderíamos dizer que o racismo aqui ainda é mais eficiente do que o que ocorreu nessas experiências, porque lá eles precisaram de uma legislação segregacionista para impedir que negros acessassem outros patamares na sociedade e ocupassem cargos, estudassem, se formassem em algumas profissões, e nós, no Brasil, não precisamos de uma lei para separar os negros e outros povos, obviamente, estamos aqui até considerando povos indígenas, separar esses povos dessas funções, como medicina, na área do direito, né? Então, a gente não precisa de uma legislação para impedir que eles cheguem lá. O Brasil conseguiu fazer isso sem precisar de uma legislação segregacionista. Agora, pensando nesse problema, né, esse embate entre quem afirma que existe o racismo, e ele é claro, ele é evidente, ele é cruel, ele é tão ou mais eficaz do que ocorreu em outras experiências ao redor do mundo, com aqueles outros que negam, é de fato importante discutir, trabalhar esse tema na escola hoje em dia? Eu entendo que sim. Por quê? Ainda, voltando um pouquinho na questão da legislação, nós temos a questão das cotas. Foi necessária uma legislação para que desse oportunidade para pretos e pardos, ou pobres, no caso, os indígenas, pessoas humildes financeiramente, assim necessário sentar-se nos bancos das universidades. Nós temos a questão de muitos materiais que estão nas escolas, foram enviados para nós nas escolas. Há alguns livros que estão disponíveis, que vocês sabem muito bem, mas isso precisa sim ser trabalhado. Por quê? Como você mesmo disse, a questão do negacionismo, né? As pessoas entendem que não, que como não houve essa lei de segregação que houve nos Estados Unidos, aqui não houve, mas dia 14 de maio de 1988, o povo preto, negro, eles não tinham aonde ir, eles não tinham onde morar, onde comer, onde vestir, onde trabalhar. E houve, por exemplo, um grande movimento no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos ali, nasceu as favelas hoje, são chamadas de comunidade, por quê? Porque eles teriam que morar, depois sair para trabalhar, não é? Para poder trazer isso. Isso, então, precisa ser mostrado para os nossos alunos. Nós, professores, devemos sempre buscar, estudar, ver, porque se você também não conhece, não tem como você compreender. Compreendendo, você vai em busca de uma possível solução, ou de uma possível educação, né? Eu penso dessa forma. Nós temos o caso, por exemplo, lá em 2012, aquela novela Lado a Lado, em que nós tínhamos essa questão da favela, né? Da Providência, inclusive, é o nome da favela, Providência. Eles foram até esses morros, né? E tem essa novela que não posso dizer aqui, talvez a emissora, né? Lá no início do século XX, tratando exatamente dessas coisas. Então, nós podemos buscar. Nós temos, por exemplo, o filme Marshall, Igualdade e Liberdade, que fala nos Estados Unidos sobre essa questão do movimento, né? As pessoas sendo presas por a cor da pele ser preta. Então, eu penso que o conhecimento, a busca que vocês estão aqui fazendo isso, buscando, né, nessa formação, e os professores lá ouvindo, né, lá nas suas respectivas escolas, eu acho que isso é o que devemos fazer, sempre. E sempre voltando, como o Valdir no início colocou, ele revisitou tudo que foi feito já.
para continuar, né? Fizemos isso e isso, e vamos fazer aquilo, e vamos continuar. Eu acho que a perseverança é o ponto, assim, na minha opinião, que vai trazer alguma diferença. Passo a palavra. Eu posso fazer também mais um comentário aí? E aí a gente vai fazer um comentário assim que eu vou retomar uma ideia que está disseminada aí em vários grupos, inclusive dentro da própria educação, a gente tem pessoas que vão falar isso aí abertamente, de que uma discussão sobre essa temática antirracista ampliaria ainda mais o racismo nas escolas e na própria sociedade. O ideal seria não discutirmos para evitar aumentar aí as práticas racistas. Tem gente que acredita, por exemplo, que discutir diversidade sexual e de gênero ou questão da homofobia aumentaria as práticas homofóbicas. Mas no caso, a temática aqui como antirracista, essa discussão aqui, então, ela conseguiria minimizar, conseguiria diminuir as práticas racistas em prol de evitar aí, anular combater de fato o racismo, ela intensificaria, como algumas pessoas colocam, intensificaria ainda mais o racismo no Brasil. Discutir diminui, discutir provoca ainda mais racismo, né? Eu entendo que a discussão, a busca do conhecimento e da compreensão faz com que nós nos tornemos mais tolerantes, mais empáticos. A gente faça parte de um mundo em que sabemos que todos nós somos seres humanos. Algumas vezes o que difere a gente é o jeito de ser, a cor da pele, né? Mas somos únicos, isso é verdade. Mas a gente vive, os seres humanos são criados para viver junto. Em comunidade, é muito raro a gente ter aquela questão de uma única pessoa, né, que vive lá isolado de todos. A grande maioria de nós, seres humanos, sempre buscamos outros para estarmos juntos e conviver. Claro que algumas vezes são semelhantes, pensam iguais, agem iguais, mas eu acho que a diferença é importante. É importante ser diferente. Somos únicos, cada um de nós é único. Então eu penso que não. Mas pode ser que tenha alguém que pense que discutir pode trazer isso, como você falou, de outras questões que acontecem, que quando a gente começa a falar, acha que a gente está incentivando, está fazendo alguma coisa, tirando a pessoa do rumo correto, etc. Mas, se não falarmos, como é que a gente troca ideias? A gente transmite a nossa e recebe a do outro. Muitas vezes, com o argumento do outro, a gente até pode mudar de ideia. Se a gente tem uma ideia, uma forma de pensar, olha, não tinha pensado nisso, então eu penso que é necessário, sim, a discussão. Sempre é necessário. Sempre nesse tom aqui que a gente está, nesse bate-papo. Tranquilo, sossegado, ninguém se exaltando. Isso é super importante. Passo a palavra. Bom, concordo plenamente com vocês. Eu acho que o conhecimento liberta, né? Então, como o próprio vídeo da Sueli Carneiro trouxe para a gente, né? A fala do Nelson Mandela, de que a gente aprende a odiar, né? E também a gente pode aprender a não odiar, né? Aprender a amar. E eu acho que a escola tem esse papel, né? É esse espaço de livre discussão, de debate de ideias, de convivência com a diversidade, com as diferenças. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar num país verdadeiramente democrático, num país inclusivo, num país que possa respeitar, né, toda essa pluralidade cultural que constitui o nosso país. Essa riqueza, como o Darcy Ribeiro coloca, né, que é o nosso país, de você ter toda essa contribuição europeia, africana, indígena, né, lembrando dos nossos irmãos indígenas também, que também sofrem muito racismo, né, é importante a gente colocar aqui também. E aí, o Nils, eu queria que você falasse um pouco, assim, da sua experiência enquanto educadora, né? Que dificuldades que você percebe, assim, que os professores, as professoras, que os educadores em geral, que dificuldade que eles têm em abordar esse tema, né? Como que você pensa que nós aqui, enquanto diretoria de ensino, que nós também, enquanto educadores formadores, como é que a gente pode contribuir, né, para que cada vez mais essa temática antirracista seja
discutida com mais ênfase, com mais segurança dentro das unidades escolares, até porque a gente tem muitos profissionais da educação que têm medo de discutir esse tema, porque eu não domino, eu não conheço, né? Como é que a gente poderia contribuir de forma mais latente, né? De forma mais pontual, para que os professores sentissem mais segurança de discutir esse tema? Que tipo de contribuição que a gente pode dar para que as unidades escolares possam conversar mais, dialogar mais, de forma tranquila, de forma leve, como você colocou, como essa conversa que a gente está tendo aqui? Que tipo de trabalho você acha que deve ser feito e quais as maiores dificuldades que você vê dentro das unidades escolares para discutir esse tema antirracista? Eu vejo o seguinte, na questão da discussão, todo tema, esse é um tema que ele no mínimo, ele é complicado, né? Como os outros que o colega falou anteriormente. Mas a questão é sempre abrir a oportunidade de se ouvir. Eu tenho que ouvir essa professora ou esse professor para que ele possa, de acordo com aquilo que ele entende, colocar a sua posição e nós, de alguma forma, irmos, como dizem aí no popular, ir pelas beiradas, construindo isso. Porque já houve na escola em que eu trabalho uma discussão em que uma pessoa não se diz racista, mas diz que, por exemplo, utiliza o vocábulo, né, que vocês até citaram aqui em um outro slide, sobre a questão da palavra. Utiliza a palavra como denegrir, por exemplo. Denegrir, deixar mais branco, deixar de ser negro. Então, a pessoa muitas vezes não se percebe disso também. Ela não percebe que ela tem isso. Eu Nilza, vou colocar aqui uma situação, não sei nem se eu posso. Eu sou casada, né? E eu sou casada com um homem preto. E eu brinco que eu sou casada com um negão. Aí um dia me chamaram a atenção, me puxaram a orelha. Como você tem que dizer que você é casada com um negão? O que é isso? O que isso significa? Então a gente parar para pensar nisso também. Porque mesmo você estando no movimento, mesmo vocês sendo uma pessoa que acredita que os seres humanos precisam ter empatia, precisam da convivência, de respeitar, porque somos iguais no sentido de direitos e deveres, mas somos diferentes enquanto unidade, né? Precisa pensar nessas coisas. Então, eu penso que esse trabalho que vocês estão fazendo é uma forma de trazer isso, de trazer, vocês apresentam o que foi feito, as sugestões, o que pode ser trabalhado, e tem que ouvir também. Quero crer que vocês também ouvem outros profissionais, como estão me ouvindo hoje. Então, é isso que nós temos que fazer. E sempre, sempre apresentar. Não podemos ter medo de nos apresentar enquanto pessoas que buscam o que for melhor para o grupo, né? Melhor ter paz. Não sei se vocês conhecem, tem uma música do Renato Russo, que ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, eu não teria nada. É uma música que ele fez em homenagem a um pracinha, que foi um tio dele, tio-avô, ou tio, não sei o que dizer precisamente nesse momento. E é isso, a gente precisa disso. Precisa ter a escuta e também a fala, sempre buscando essa questão de nunca, nem no meu tom de voz, eu posso desrespeitar você. Passo a palavra. Correto. Só para complementar aqui, eu acho que, primeiro, a gente tem que admitir, né, que sofremos toda essa influência cultural, histórica, né, a história do nosso país, são mais de 300 anos de escravidão, 300 anos subjugando, né, desculpa, o povo preto, né, nesse processo todo, e necessariamente incutem na gente, né, está enraizado dentro de nós, essa pseudo-inferioridade do povo preto, né? Então, é o momento de a gente desconstruir todo esse processo, né? E a escola tem esse papel fundamental dessa desconstrução. E você só desconstrói coisa, você vai desconstruir uma casa, você tem que ir demolindo ela, né? E aí o nosso papel é de demolidor mesmo
desses preconceitos, dessas discriminações, desses racismos aí que estão incutidos, né, que colocaram culturalmente dentro de nós, né? E todos os educadores, né, como a Maria colocou, todos têm essa responsabilidade, né? A educação tem essa responsabilidade, né? E aí, assim, é estudo, né? Como a Nilza colocou, né? A gente tem aí vários dados, né? Como ela colocou do povo carcerário, a gente tem vários outros dados aí, né? Várias pesquisas demonstrando que o racismo existe, né? Que ele é presente dentro da nossa sociedade. A gente tem um conjunto de legislações também que vem criminalizar o ato de racismo. Quer dizer, se existe uma legislação, se existem pesquisas demonstrando, né, que existe, e a gente, dentro de uma unidade escolar, tem esse papel de desconstruir esse racismo, essas discriminações, a gente só consegue desconstruir isso entendendo esse racismo, esse preconceito. E é estudando que a gente vai conseguir fazer isso. E é um pouco do que a gente tenta aqui, né? Subsidiar com materiais, né? Possibilitar esses espaços de discussão para que, a partir daí, a gente possa, né, ter aí essas ferramentas todas para conseguir enfrentar e ir desconstruindo, né, todo esse preconceito, esses racismos, essas discriminações latentes dentro da nossa sociedade. É um pouco disso, passo a palavra. Bastante os comentários dos colegas, principalmente quando a Nilza citou a questão da lei, né, que é crime a prática de racismo. Esse crime é um crime inafiançável e imprescritível. É importante que todos saibam disso, e é importante também orientar os nossos estudantes com relação às leis, principalmente hoje com o uso da internet, até o trato da questão da convivência, né? Tanto nas redes como também pessoalmente nas escolas, né? Então é muito importante tratar desse tema. E agora eu passo a palavra para o meu colega Vanderlei, que vai citar aqui a questão das legislações para a educação antirracista. Bom, gente, como vocês vão ter esse PPT, esse material aí, é claro que vocês vão poder consultar depois, né, a legislação, então não precisamos focar em todas as legislações aqui. Importante saber que tem uma fundamentação legal para todo esse trabalho que a gente insiste que deve ser feito ao longo do ano todo e não só de maneira pontual lá em novembro, tá? Então, você tem legislação tanto estadual quanto as legislações federais. A gente tem aqui da educação escolar indígena, então, só tratando de educação escolar indígena, tem aí na esfera estadual e federal essa série de legislações, partindo inclusive da Constituição Federal. Também da educação escolar quilombola, tratando apenas dessa temática, também legislação estadual e legislação federal. E aí, eu vou só frisar um pouco no próximo slide, pode já passar aí para mim. De maneira geral, educação para as relações étnico-raciais, a gente tem aqui a lei número 10.639, que é de 2003, e a lei 11.645, que é de 2008. Muito bem celebrada pelos movimentos que trabalham pela educação para as relações étnico-raciais, pelo pessoal que trabalha com a educação antirracista, mas foi bom até a gente citar essas duas, porque elas alteram a LDB, né? Então, alterando a LDB, a própria LDB, ao citar a LDB a atualizada, ela tem aí essas duas legislações. A única coisa que a primeira, 10.639, ela trabalha com a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. E aí, lá só estava prevendo a questão da história e cultura afro-brasileira. E aí, em 2008, a lei acrescenta a questão da cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, nós temos aí que trabalhar as duas no currículo oficial, né, de qualquer rede de ensino. Então, aí depois vocês consultam as legislações. Vamos passar para os princípios, né? Os 3 princípios aqui das diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais. Então, nós temos um primeiro princípio, que é a consciência política e histórica da diversidade, importante trabalhar esse princípio.
O 2, o fortalecimento de identidades e de direitos. E o 3, ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. Vamos ver o primeiro princípio rapidamente? Esse primeiro princípio aqui deve conduzir aí as pessoas que estão nesse trabalho antirracista, deve conduzir à superação da indiferença, da injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados. Então, o objetivo é realmente superar essa desqualificação, tanto do ponto de vista físico, quanto também do ponto de vista epistemológico. Como foi lembrado aqui, a própria ideia de trabalhar mitologia desses povos como lendas, e você tem uma hierarquia até na mitologia. Você tem uma mitologia grega e uma mitologia egípcia que tem um caráter, pelo menos na história aí dos povos brancos, um caráter superior, uma dimensão superior em relação à mitologia, às outras mitologias dos povos africanos e da mitologia indígena. Vamos trabalhar apenas com lendas, e no Brasil, inclusive, nós não conhecemos tão bem a mitologia indígena ou dos povos africanos, como nós conhecemos a mitologia nórdica ou grega. Também temos esse princípio deve conduzir a desconstrução por meio de questionamentos, análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos. E aí, no próximo princípio, que é justamente o fortalecimento de identidades e de direitos, isso aí deve conduzir ao desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida. Lembrando que, uma vez que você tem uma educação, uma ciência, foi bem tratada aqui, europeizante, europeia, né? E vai tratar o ser humano a partir do ponto de vista apenas de uma etnia, de uma determinada cultura, você acaba trabalhando para uma negação da própria identidade do negro e do índio, do indígena, né? Também esse princípio deve conduzir ao rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas. Isso aí, ao longo da história, a gente viu diversas, né? Diversas imagens, até em propagandas, que vocês podem buscar, a gente pode buscar no YouTube, propagandas em épocas aí que não havia nenhuma preocupação em relação ao racismo e ao preconceito. Também deve conduzir aos esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal, como se a gente pudesse anular as diferenças, né, que já foi citado aqui, apesar de trabalharmos com a ideia de igualdade de direitos, existem sim diferenças específicas que devem ser mantidas. E o terceiro princípio, né, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. E aqui, basicamente, justifica a ideia de uma educação antirracista, porque a frase que todos nós conhecemos, que não basta não ser racista, devemos ser antirracista, a diferença entre o não racista e o antirracista é que o não racista não necessariamente combate o racismo. Ele, muitas vezes, vai se negar a ter algumas práticas e, às vezes, não vai nem descobrir que possui práticas racistas, mesmo que inconscientemente, algumas falas que já foram citadas aqui. Então, esse princípio deve conduzir à crítica pelos coordenadores pedagógicos e também de todos os que trabalham na educação, das representações dos negros e de outras minorias em textos, materiais didáticos e também como providências para corrigi-las. Então, a gente sabe que as representações desses povos nos materiais didáticos também pode conduzir inconsciente ou conscientemente as pessoas a imaginar que esses povos têm um lugar específico na sociedade diferente dos brancos. E costumamos vê-los apenas de maneira subalterna e não valorizar os seus conhecimentos, sua inventividade, sua ciência. A educação também deve conduzir a uma educação patrimonial, isso aqui é importante, né? Inclusive no currículo paulista tem na BNCC a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro, indígena também, visando a preservá-lo e a difundi-lo. Sim, e é importante saber que no acervo do material que foi para as escolas, tem muitos livros que dá para trabalhar essa temática. E além dos livros, eu trouxe aqui algumas sugestões.
O livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. Também Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa. E também o podcast do Mano Brown, recebendo a Sueli Carneiro, que a gente apresentou aqui também nesse ATPC. Eu passo a palavra para as considerações finais aqui com os meus colegas. Bom, posso começar então? Consideração? Bom, gente, quero agradecer aqui a Nilza, né, a professora Nilza, que realmente veio contribuir com a gente aqui, com seus conhecimentos. Ela é especialista, né, nesse tema, né, e a gente acha muito importante trazer, né, esses especialistas, essas pessoas que trabalham com a temática, que conhecem a temática, para vir somar conosco, né? Agradecer o Vanderlei aí, o nosso PEC Vanderlei de Filosofia, pelas contribuições, a Maria Jovelina, nossa PEC de Sociologia, né? Esse esforço que a gente está fazendo aí para conseguir, né, trazer esses subsídios aí para que vocês, professores aí na ponta, possam estar trabalhando, né, discutindo com os alunos esse tema, e a gente tem a convicção de que só teremos um país verdadeiramente democrático, participativo e inclusivo quando a gente tiver superado essas mazelas aí da nossa sociedade em relação a todos esses processos de racismo, né, em relação ao povo preto e em relação aos nossos povos originários. Então, agradecer a todos e todas, né? Espero que a gente possa ter contribuído, cumprido esse papel aí de contribuir com vocês aí nas unidades escolares. Muito obrigado, passo a palavra. Eu quero agradecer muito o convite, né? Eu não posso dizer que eu seja um especialista, mas sou uma estudiosa contínua e continuarei fazendo esses estudos e, quando for possível, estarei contribuindo com todos, tá? Muito obrigada mesmo. Passo a palavra. Bom, eu agradeço também essa oportunidade de participar dessa ATPC e só lembrar que a ideia, né, finalizando aqui a minha fala, para você manter o racismo, basta que você não faça nada, né? Você cruze os braços e você não faça nada. O racismo se mantém a partir daqueles que praticam, daqueles que cruzam os braços. Uma educação antirracista impõe uma atitude contrária ao racismo. Então deve ter, sim, de fato, um desejo de combater essas práticas, pensamentos, atitudes. Então, obrigado a todos pela participação. Eu também gostaria de agradecer a todos e dizer que nós aqui do Núcleo Pedagógico estamos à disposição para sugestões e também para fortalecer esse trabalho antirracista nas escolas, que é muito importante. Aqui segue as referências referente a este estudo e até o próximo ATPC.